Olá, turma do 8º ano, meus artistas! Vamos lá para mais uma aula de arte com a professora Sheila e hoje nós vamos estudar História em Quadrinhos. Vamos estudar sobre as HQs, que é muito legal, muito show, né? E aí, agora, no nosso vídeo, nós vamos fazer um breve histórico das histórias em quadrinhos, tá bom? Nós não vamos ver tudo aqui no vídeo, porque vai ficar um vídeo enorme, eu sei que vocês não vão ver. Ai, olha só que legal, tô morrendo de saudade de vocês. Mas vamos lá na história, tá, gente? Prestem bem atenção. Você já teve uma coleção de revistinhas da qual cuidava com muito carinho? As histórias em quadrinhos, ou HQs, fazem parte da história da maioria das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que você tem uma coleção aí de revistinhas em quadrinhos, de histórias em quadrinhos. A linguagem das HQs mistura imagem e texto, de forma conjunta e sequencial. E não é de qualquer forma, tá, gente? Tem uma estrutura, e é isso que nós vamos estudar aqui também. Então, conquistando o apreço de crianças, jovens e adultos. É interessante demais, tá? Então, a origem das histórias em quadrinhos, ela pode ser estudada desde a época do Egito. Sabe com o que, gente? Com os afrescos. Os afrescos egípcios eram um estilo de pintura, né, da Idade Média, ali até chegar ao século XIX. O aparecimento das HQs modernas só aconteceu mesmo no final do século XIX. No entanto, ao observar algumas produções artísticas feitas muito século antes, podemos perceber a união, né, dessas características que já fazem parte das histórias em quadrinhos, tá bom? Então é importante que vocês observem que desde a antiguidade já existia esse estilo. Vamos lá, vamos estudar sobre os afrescos, tá? No Antigo Egito, os afrescos, eles narravam as crenças, eles narravam os acontecimentos mais importantes da sociedade egípcia. E vocês estão vendo aí, deixa eu voltar aqui. Não, deixa aqui mesmo, que aí vocês já estão tendo uma visão melhor do que é exatamente um afresco, tá? O afresco egípcio estava localizado em uma tumba no Vale dos Reis, em Luxor, lá no Egito. Esse afresco, você pode observar que, além das imagens que estão ali, também tem os grafismos, tá? É a grafia, as letras, tá? Tinha ali histórico, eles contavam aí nesses afrescos a história, o que estava acontecendo. Na verdade, a cultura, tá? É importante que vocês também entendam todas essas coisas. Além dos afrescos, que é assim, o início das HQs, também tem as pinturas medievais. As pinturas medievais, gente, são outro exemplo de manifestação artística que vai unir essa coisa da narrativa e imagem, que é exatamente as HQs, tá? Nelas, a palavra escrita não aparece com tanta frequência como os hieroglifos lá no Egito, mas ainda há o objetivo de contar uma história. Então, por mais que não tenham as palavras, como eu falei para vocês, que existem nos afrescos, aqui nas pinturas medievais existem mais as imagens, tá? Os desenhos. Mas esses desenhos, eles vão contar histórias também. Então, por mais que a gente veja, que a gente olhe e observe, por mais que não tenham ali as palavras, a gente vai entender. Sabe o que acontecia? Naquela época, a população era analfabeta. Eles não conseguiam ler. E aí, para facilitar a vida das pessoas e para que elas pudessem entender, né, entender a mensagem, eles faziam as pinturas. E é exatamente esse estilo de pintura. E aí eles colocavam essas grandes pinturas bem enormes, tá? No céu, no teto
das catedrais. Além dos tetos, eles colocavam nas janelas, eles colocavam na parede das catedrais e das igrejas, tá bom? Então, na verdade, é um estilo aí inicial de HQs, tá? Então, a primeira história em quadrinhos foi criada no ano de 1895, que foi exatamente no mesmo ano que nasceu o cinema, pelo americano Richard Outcault. Seu personagem, The Yellow Kid, o Garoto Amarelo, apareceu em tirinhas nas páginas de um jornal nova-iorquino. E aí, as tirinhas de Outcault conquistaram o apreço popular e rapidamente outros jornais ficaram o quê? Cobiçando, né? Também queriam usar as tirinhas do nosso grande Richard. E nas décadas de 1920, as tirinhas publicadas nos jornais se multiplicaram, né? E assim começam aí a multiplicação das HQs, tá? E a partir de 1930, elas passaram a ser publicadas em revistas, né? No caso, na época, eram os gibis, ou comics, que eram expressão usada no inglês. Um dos gêneros de maior sucesso das HQs são as histórias de super-heróis que nós amamos, né? E em 1938, a primeira revista foi a do Super-Homem. Ela foi lançada em 1938. Ela foi criada por Joe Shuster e Jerry Siegel. A publicação foi o primeiro número da revista Action Comics, e inaugurando assim o gênero dos super-heróis, que ainda hoje é um dos tipos de quadrinhos mais populares do mundo. E é muito legal, gente, muito legal mesmo. Na década de 1960, a estética das histórias em quadrinhos ocupou os museus e as galerias. Olha aí agora as nossas HQs nos museus, principalmente com o grande artista Roy Lichtenstein, em 1923 a 1997. O artista, ele pertenceu ao movimento artístico conhecido como Pop Art, que tinha como princípio questionar e criticar a cultura de massa e o excesso de consumo. Então, o Roy, né, melhor falar assim, ele era um grande artista que usou bastante a sua arte para as propagandas, para a publicidade. E ele usava, e na verdade, eles usavam para questionar e para criticar o excesso de consumo, tá? Na verdade, esse estilo ainda é usado até hoje aí para fazer publicidade. Outro estilo de HQs bastante apreciado em todo o mundo são os mangás. Eu amo mangás, tá? Em meados do século XX, o artista Osamu Tezuka lançou sua primeira tirinha de mangá em um jornal da cidade de Osaka, no Japão. No período de 1950 a 1954, publicou Kimba, o Leão Branco, uma de suas principais obras, seguida pelo sucesso de Astro Boy. O mangá é conhecido pelos personagens com olhos grandes. Então, principais características do mangá, que é esse estilo, né, de HQs, são os personagens com olhos grandes. Eles usam com bastante intensidade as onomatopeias. Além disso, a dramaticidade, tá? Então, expressividade, tudo isso existe. É muito legal, gente, muito legal. Vamos ver agora os elementos das histórias em quadrinhos, tá? Que é importante que a gente conheça. Eu sei que vocês já sabem, mas cientificamente é importante que vocês coloquem aí na mentezinha de vocês, tá? Então, como já ressaltamos, a história em quadrinhos são uma forma de expressão artística constituída por dois tipos de linguagem: a gráfica, que são as imagens, e a verbal, que são os textos, tá? Os elementos da escrita a seguir, vai já passar aí para vocês, relacionam com as linhas do desenho do artista que trabalha com a criação de uma narrativa. Então, como são preparados? Primeiro, gente, nós precisamos do texto nas HQs. O texto, ele deve apresentar uma linguagem clara, sintético e de acordo com a faixa etária do público
a qual se dirige. Então, quando você vai preparar uma história em quadrinho, você precisa pensar também para que público você vai usar aquele texto. Para que público? É para adolescente, é para criança, é para adulto, né? Os personagens podem ser pessoas, objetos, animais e outros, né? O que você imaginar, o que você tem aí, né, na sua imaginação pode ser então os personagens. Balões. Os balões, cada balão também tem uma maneira de você ter um significado. Os balões é local onde se insere a maior parte dos textos. E os balões, eles apresentam ideias de pensamento, balão de ruídos, de sensações. Então, os balões, eles vão mudar de acordo com o que você quer também transmitir naquela mensagem. Onomatopeia são as palavras que reproduzem os sons ou ruídos. E aí nós temos um exemplo, né? Que nós temos um exemplo aí nessa imagem que eu coloquei. Recursos gráficos. Normalmente, gente, esses recursos gráficos são símbolos, são os gráficos que sugerem sentimentos, ideias. Por exemplo, você pode colocar na sua história em quadrinhos uma lâmpada acesa que dá o sentido de uma ideia, tá bom? Então, nós conhecemos aí os elementos das histórias em quadrinhos. E agora vamos à nossa grande atividade da semana, que não é nada mais, nada menos que bem facinho para vocês. Ler os textos HQs no Brasil, HQs no cinema, a charge e a crítica na página 160 a 162. Para que vocês possam fazer as questões 1 e 2 da página 163, tá? Nós não falamos sobre isso porque o vídeo ia ficar imenso aqui, mas vocês vão ler o texto e vão responder essas questões. E depois, gente, olha que legal, tarefa da página 163. Vocês vão colocar em prática o que nós falamos, tá? Sobre as histórias em quadrinhos. Eu passei um breve histórico para vocês e falei sobre os elementos, mas vocês sabem muito mais que eu. Vocês vão criar uma história em quadrinhos com 1 ou 2 páginas, pode ser mais, tá? Vocês vão pensar no tema, vocês vão pensar nos personagens. Lembra que o público é importante, tá? Para que público você vai transmitir essa mensagem? Que história é essa? É para criança? É para adolescente? Então, tudo isso vocês precisam pensar, tá? Quando vocês forem fazer os balões, vocês também precisam saber e conhecer os estilos dos balões, para que vocês possam usar corretamente as falas, tá? Eu vou passar para vocês aí um vídeo que vai explicar que tipo de balão que você deve usar para cada frase. Você pode inventar um super-herói, um arqui-inimigo, né? Você pode contar coisas do seu dia a dia, que você virou um astronauta, ou o que você mais desejar. Então, você vai criar, usa sua criatividade. Eu sei que vocês são meus artistas e vai sair histórias lindas daí, eu tenho certeza. Um beijo e até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês.